12 horas 35 minutos, 12h35, está começando mais uma edição do Jornal Regional, integrando pela informação 80 municípios, onde a Pelotense com seus 10 kW pode ser ouvida por gaúchos, uruguaios e argentinos, principalmente na região da fronteira, somando mais de 2,5 milhões de pessoas na audiência da 620 AM. Rádio Pelotense, a primeira emissora de rádio do Rio Grande do Sul e a mais antiga em atividade no país, também para o mundo. Acesse www.radiopelotense.com.br. Participe. Envie o seu e-mail com sugestões e críticas para o endereço eletrônico jornalismo@radiopelotense.com.br ou ligue para o telefone 3222 3950. Você pode também enviar mensagens de áudio, vídeo e texto para o WhatsApp Rádio Pelotense. Anote aí, 843 11 620. Na operação técnica, Tony Alves, na produção, Mariana Fetter, na reportagem, Juliano Silva, nos transmissores, Consuelo Carrasco. O Jornal Regional tem o patrocínio de Expresso Embaixador, o futuro é hoje. Sicredi, gente que coopera cresce. A vida é melhor quando é cooperativa. Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde é viver, o segundo melhor é Unimed. A NET é Multi, e só quem é Multi tem NET Virtua, a banda larga mais rápida do Brasil. Acelera sua internet e ainda tem Wi-Fi grátis. Aproveite a oferta. Assine 15 mega por R$15 mensais no Combo Multi por 3 meses e leve Wi-Fi de graça. No intervalo do Jornal Regional é hora de um momento perfeito, é hora de Café 35. A Coffee Store 35 na Avenida República do Líbano 286 em Pelotas. O telefone para contato é o 3028-3535. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, com consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Os telefones para contato são 3225-5554, 3025, 2050 e 8114-1000. Progressul Mirando Novas Soluções, assessoria técnica empresarial especializada nas áreas tributária, contábil e jurídica, na Avenida Dom Joaquim, 1515, edifício Moinho Office, sala 403. O telefone para contato é o 3307-5743. Repetindo então, 3307-5743. Entre os destaques desta edição do Jornal Regional, informações que você pode conferir no site da Rádio Pelotense, www.radiopelotense.com.br. Ciência Sem Fronteiras dará bolsas em qualquer área, mas exigirá universidade renomada. Falta de habilitação de cinquentinha dará multa a partir de 1º de novembro. O programa Criança Feliz é aprovado por gestores. Defesa Civil disponibiliza R$7.900.000 para a reconstrução de áreas danificadas por chuvas no Rio Grande do Sul e Minas Gerais. São Paulo, com crise, internações no Sistema Único de Saúde crescem e atingem maior número em 6 anos. Servidor aposentado custa o triplo de empregado privado. Brasileiros já pagaram R$1,6 trilhão em impostos este ano. 2/3 dos prefeitos eleitos não são nascidos na cidade que irão governar. 12 horas e 40 minutos, 12h40. Algumas informações, algumas manchetes me preocuparam aqui, né? O trabalhador, o aposentado custa mais que o trabalhador do setor privado. Ciência Sem Fronteiras dará bolsas em qualquer área, mas exigirá universidade renomada. O que é universidade renomada?
é a universidade que tem a devida estrutura, competência, né? Para a formação de pessoas em nível superior, ou universidade renomada serão aquelas tradicionais, aonde historicamente vultos da história fizeram sua formação. O que é universidade, ou o que será, o que virá a ser universidade renomada? Quer dizer, não vai ter bolsa para todo mundo. Quem estudar em algumas universidades, fique sabendo que não vai obter bolsa porque não estuda numa universidade renomada. O outro item existe a possibilidade de termos universidade que não tenha relevância, que não tenha reconhecimento, que não tenha qualidade? É isso? Será que é isso também? Esse papo, daqui a pouco, é para ser colocado à disposição dos nossos convidados. Coincidentemente, às segundas-feiras, nós temos aqui convidados com formação em universidades públicas, eu diria renomadas, e nas quais, inclusive, foram professores. Então, possivelmente, eles tenham a possibilidade de participar desta conversa, nos ajudando a compreender algumas coisas. Vou deixar esse tema para depois, então. Além do aumento dos valores das multas de trânsito, começa a valer em 1º de novembro a exigência de habilitação para guiar motos cinquentinhas, como são conhecidos os veículos ciclomotores. A informação é do Departamento Nacional de Trânsito. O Denatran chegou a dizer que a cobrança começaria em junho último, mas depois voltou atrás e declarou que seria apenas a partir de novembro. Na época, vários estados chegaram até a admitir as multas e o órgão indicou que os usuários podiam recorrer. No último adiamento, o Denatran, Departamento Nacional de Trânsito, disse que a lei que determina o aumento das multas também inclui a autorização para conduzir ciclomotores, como um dos documentos aceitos para conduzir as tais cinquentinhas. Como essa lei só começa a valer no próximo dia 1º, as multas foram adiadas até que ela vigore. Quem for pego conduzindo cinquentinha sem habilitação cometerá infração gravíssima com multa agravada, que é multiplicada por 3. Assim como a penalidade para infração gravíssima subirá para R$ 293,47 em 1º de novembro. A cobrança por rodar sem habilitação chegará a R$ 880,41. O veículo também poderá ser apreendido. Documento emitido pelo Denatran que permite rodar com as cinquentinhas, que são motos com motor de até 50 cilindradas, com a ACC, que não é permitido guiar motos mais potentes. Bom, encontraram uma maneira de arrecadar um pouco mais. Quem comprava veículos automotores com potência de até 50 cilindradas para escapar, né, dessa possibilidade de pagamento aí, tá ralado. Agora todo mundo vai ter de pagar, assunto encerrado, e cada vez nós teremos de pagar mais, e mais, e mais, e receber, cada vez menos em saúde, menos em educação, menos em estradas, menos em infraestrutura, menos em serviços públicos. Até quando? Até quando nós entendermos que as coisas só podem ser transformadas, né, na medida em que nós sejamos capazes de nos mobilizarmos. E essa mobilização precisa ser uma mobilização política. Política partidária? Não. Não. Politicamente organizada, para encaminhar politicamente as nossas demandas. Enquanto isso não for entendido assim, ficaremos reféns de vereadores, prefeitos, deputados estaduais e governadores, deputados federais, senadores, presidentes da República, ministros, secretários de Estado, secretários municipais, promotores públicos, decisões judiciais, conselhos municipais. Olha, existem
tantas instâncias, tantas esferas, tantos ambientes, mas não adianta existirem se nós não nos apropriarmos no sentido de participarmos deles, né? Levarmos nossas demandas, levarmos nossas argumentações e buscarmos o quê? O caminho mais adequado para que se estabeleça aquilo que a gente primeiro precisa, né? Aquilo que a maioria precisa. E a maioria precisa do básico, que não é entregue, ainda que seja básico, ainda que seja essencial. Estamos aí, elegemos recentemente novos prefeitos e vereadores, alguns inclusive reelegemos. Agora eu pergunto, o que é que nós vamos fazer a partir de 1º de janeiro? Esperar que eles isoladamente resolvam nossas vidas. Tá bem, fiquem sentados. Aliás, se ficarem sentados ou de pé, não importa, no trabalho ou no descanso, pelo menos façam uma coisa para amenizar o dia de vocês. Sintonizem 620 AM e ouçam a Pelotense. De preferência, não percam, nunca, o Jornal Regional de segunda a sexta-feira. Em seguida, de volta, depois do intervalo comercial. AM. Você ouve, você gosta. É mais negócio poupar no Sicredi. Seu dinheiro rende mais e você ainda ganha brindes. É a promoção Poupe e Ganhe Sicredi Zona Sul RS. Você investe no seu futuro na sua cooperativa e coopera com o crescimento da região. Aproveite, vá até uma unidade de atendimento, fale com o seu gerente e saiba como participar. Sicredi, gente que coopera, cresce. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, comunica a todas as empresas e ao público em geral que realiza exames admissionais, demissionais, para mudanças de função e periódicos. Também elabora programas de controle médico de saúde ocupacional, obrigatórios por lei para a preservação da saúde do trabalhador. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho. Consultório à Rua Marechal Deodoro, 800, sala 401. Telefones para contato 3025 2050 e 8114 1000. Sua empresa está necessitando de uma assessoria tributária? Está com dificuldades em renegociar as suas dívidas? Pelotas e região contam agora com a Progressul. A Progressul é uma empresa especializada em assessoria tributária, financeira e jurídica que reúne na sua administração profissionais com mais de 30 anos de experiência no mercado empresarial, agregando qualidade e conhecimento nos serviços e nas soluções apresentadas para cada cliente. Progressul, mirando novas soluções. Avenida Dom Joaquim, 1515, edifício Moinho Office, sala 403. Fone 3307-5743. Todos pelo Rio Grande. Olá, você sabe, o Rio Grande é maior do que a crise. Só neste ano, o governo gaúcho destinou mais de 57 milhões de reais para obras em quase 700 escolas de todas as regiões. A reforma na Escola 3 de Outubro em Porto Alegre é um bom exemplo. A aluna Natália aprovou o resultado. Minha escola tá tão bonita, tão arrumada, que dá até vontade de estudar mais. O governo do estado também acelera a implantação das escolas em turno integral, que atendem prioritariamente alunos de famílias
famílias de baixo poder aquisitivo. E a escola pública o tempo todo ao lado da comunidade, estimulando a permanência dos alunos na escola com ensino de qualidade no turno regular e oficinas pedagógicas no turno inverso. As escolas de tempo integral passaram de 46 para 103 e atendem mais de 20 mil alunos. Gabriel, Esther e Martim, do CIEP no município de Canela, são alguns dos alunos beneficiados. A gente passa o dia inteiro na escola e aprende muito mais. E isso a gente leva para a vida toda. O governo do estado não esconde de ninguém que enfrenta dificuldades financeiras, mas não deixa de cuidar da educação. O futuro do Rio Grande precisa de um ensino de qualidade para diminuir as desigualdades. Você tem o direito de saber e nós o dever de informar. Até o próximo programa. Todos pelo Rio Grande. Rádio Pelotense, a mais antiga emissora gaúcha, transmitindo em 10 kW, cobrindo 80 cidades, onde habitam mais de 2 milhões de pessoas, está apresentando o Jornal Regional, que informa, integra e promove eventos e potencialidades da região sul. 12h50, estamos de volta com o Jornal Regional, nesta segunda-feira, 24 de outubro de 2016. Pedi à produção que providencie, por favor, aí, não esqueça, né? Que eu não preciso falar novamente, né? Não quero me estressar aqui. A partir do dia 1º de novembro, portanto, nós temos aí uma semana para tomar as devidas providências, já no roteiro do Jornal Regional, a contagem regressiva, né? Estarão faltando 60 dias para o final de 2016. E isso nós temos feito nos últimos anos, a contagem regressiva. E vamos novamente fazer isso. Tá bem? Ok? A partir do dia 1º de novembro, então, a nossa contagem regressiva aqui no Jornal Regional. O programa Criança Feliz, lançado no início deste mês com o objetivo de promover o desenvolvimento de crianças beneficiárias do Bolsa Família, do benefício de prestação continuada e em vulnerabilidade social, foi aprovado pela Comissão Intergestores Tripartite na última sexta-feira, dia 20... sexta-feira foi dia 21. Os gestores estaduais, municipais do governo federal da área de assistência social apontaram por meio de resolução como o programa Criança Feliz se insere no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. A melhora no atendimento às famílias, feita por meio de visitas domiciliares semanais que o Criança Feliz propõe, e o fortalecimento de vínculos familiares foram alguns dos pontos ressaltados na resolução. A ação também terá o papel de fortalecer a rede de proteção social do país e os programas já existentes no SUAS. O ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, destaca a importância da aprovação do programa pela Comissão de Gestores Tripartite. Eu prefiro esperar. A coisa no papel, a idealização, a resolução, a aprovação. Agora eu quero ver na prática como é que isso vai funcionar. Sou descrente? Não. Mas estamos vivendo mais um período daqueles em que o que foi feito não serve. Precisamos refazer. Então, temos de tomar cuidado com os anúncios feitos, ainda mais neste período do ano. Já saudar 12h54. Aqui a presença do Dr. Guedes, chegou primeiramente. Em seguida, Renato Varoto. Dr. Guedes vibrando com alguns exemplares de obras do Renato Varoto. Eu estou conhecendo os intelectuais da casa, não é? Eu aconselho o senhor ler primeiramente Navalha com Mel. Navalha com Mel. Depois o senhor pode ler depois os outros. Personando Pelotas. Não, depois os outros. Aí depois eu vou deixar que... Navalha com Mel. Depois eu vou permitir que o senhor faça a escolha. Quiser, né? Primeiramente, Navalha com Mel. É uma obra mais centrada, mais
do meu gosto. Então. Já que o senhor diz que aceita recomendações, não é uma Claro ordem, que aceito, eu sou aberto a recomendações. Então, Navalha com Mel primeiramente. Depois, Muito bem, muito obrigado. O senhor ficará mais tranquilo para ler as demais. Doutor Guedes, boa tarde. Depois do Renato Varoto, boa tarde. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, na medida do possível, evidentemente, né? Na medida do possível. Renato Varoto, boa tarde, também sossegado. Boa tarde. Suas tradicionais camisas quadriculadas, xadrez. Que aliás, o doutor Varoto tem um extremo bom gosto. Eu estou olhando para ver se eu lembro de comprar uma também. Quando eu crescer, eu vou me vestir assim, com certeza, doutor Varoto. Mas parece que vamos ter muita chuva no final da tarde, né? Pelo menos Chove hoje. A previsão é de chuva. Não consegui vir em que momento, o horário, porque às vezes tem algumas previsões. Eu vi agora no Jornal do Almoço, no final da tarde. Algumas previsões trazem a faixa de horário, né? Aqui eu vi não tinha faixa de horário. Mas estamos aqui na segunda-feira. 24 de outubro. Por favor, essa referência... Essa data, repita por muitos e muitos foi anos. a Revolução de 1930, não é isso? Agora o senhor me pergunta. Posso consultar. Foi a eclosão. Já vou verificar. Faça isso que eu não tenho absoluta certeza. Parece 24 de outubro é uma avenida importante de Porto Alegre, não é isso? 24 de outubro. É isso aí. É isso aí. A gente vai perdendo as referências dessas coisas assim. Vão perdendo porque ninguém mais se lembra, né? Por exemplo, o mês passado, a morte do Getúlio, a Carta Testamento, ninguém se lembrou. Em 23 de setembro, não é? O 139, 70 e 39, 41, 39, 40, 41, 77 anos da morte do Freud. Ninguém lembra nada. Em 6 de março desse ano, 160 anos do nascimento do homem do século XX, e foi o Freud, consagrado por todos, né? E agora estamos comemorando o aniversário, os 100 anos do 14 bis, né? Do 14 bis, 14 bis. E 100 anos também do nascimento do Ulisses Guimarães, né? É isso mesmo. O Ulisses passou já, né? Já faz uns 10 dias. O Ulisses já passou. Pois é. 24 de outubro, o que diz aí? Existem várias referências a 24 de outubro. É a Revolução de 30. Eu vou retomar aqui, não obtive com precisão ainda, mas... Vamos lá. Vamos botar aqui... Quando os gaúchos resolveram dar uma nova feição a este país. 7 de abril, tu sabe? 7 de abril, tu sabe, Silvio. Vai escrever uma coisa a respeito. A abdicação. 7 de abril de 31, a segunda independência do Brasil. 1831. 7 de abril tem a imprensa também. É o dia da imprensa. Também a imprensa, também. Mas a data em si foi esquecida, porque tem várias ruas no Brasil e vários prédios no Brasil com 7 de abril. Bom, 24 de outubro, então, de 1930... Isto que eu quero me fixar. Derrubada do então presidente da República, Washington Luiz. E o impedimento da posse do presidente eleito Júlio Prestes. Colocou fim à República Velha. Ou teria colocado fim, vou usar a expressão. Eu vou contar um episódio que me aconteceu. Eu fui convidado pela Ordem dos Advogados do Brasil, há uns anos, mais de 10 anos atrás, para fazer uma conferência aqui em Tapicarica da Serra, coisa que for, uma cidade dessas. E fiz a conferência e enalteci bastante a Revolução de 30, que para mim foram, digamos assim, a ditadura getúliana, que chamo de ditadura, foi um momento de grande modernidade do país. E senti um gelo na plateia. Sabe o que tu sentes, né? Um gelo, a plateia ficou gelada. O que diabo está acontecendo aqui? E ele, o Getúlio, a Revolução, aquela coisa toda em São Paulo, hein? No outro dia, à noite, teve um jantar, e eu senti que um advogado mais velho, daqueles assim, tradicionais, eu sentei aqui, o sujeito sentou no outro extremo e me olhava com grande desconfiança. No outro dia, andando pela rua, vi várias ruas com praças,
com o nome de Júlio Prestes. Era a cidade natal do Júlio Prestes, exatamente o sujeito que tinha sido deposto. Mas eu fiquei furioso, não me avisaram, podia ter me avisado, eu mudava. Ele nem chegou a tomar posse. Não chegou a tomar posse, Foi um momento muito importante na vida do Brasil. Abriu-se um período de enorme modernidade em todos os setores da vida nacional. Justiça do trabalho, justiça eleitoral, institutos de pensão, ferroviários, bancários, eletricitários acho que é invenção minha, mas, de qualquer forma, abriu-se a Fundação Getúlio Vargas, Volta Redonda, a Petrobras. Era coisa tão interessante, o Brasil precisava de industrialização, Volta Redonda, e precisava de gestão, porque o nosso problema até hoje é de gestão. O que foi criado? Uma escola de excelência, Fundação Getúlio Vargas, para a formação de administradores públicos e privados. A criação do DASP, dentro do melhor estilo weberiano, não é? Funcionalismo público, meritocrático, etc. A reforma do ensino, meu Deus do céu, que prevaleceu por largo período de tempo, sem nenhuma conotação ideológica, isso acusado por vários historiadores, nenhuma. Gustavo Capanema e Francisco Campos. Foi uma coisa fantástica o período do Getúlio Vargas, que se abriu em 24 de outubro. Mas quando se diz nenhuma conotação ideológica, não estaria ali, no mínimo, alguma coisa de nacionalismo? Não estou usando nacionalismo no sentido de nenhum tipo de exagero. Nem nacionalismo. Mas na necessidade de organização do Estado. Nem o aspecto, digamos assim, seu lado fascista, que acusam a ditadura getuliana, nada. Olhos voltados ao desenvolvimento do Brasil. Bem. Muito importante. 13/2, Tony Alves. A gente vai ao intervalo uma comercial. Data importantíssima na vida nacional, 24 de outubro. Não, obrigado pela lembrança. Em seguida, de volta com o Jornal Regional, vou tentar entrar nesse espírito aí de observar os interesses do país para ver como é que a gente enxerga isso um pouco depois de 1930. Em seguida, de volta com o Jornal Regional. Esta é a ZYK 270, Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 kW. E aí, seu Wagner, vamos trazer sua poupança pro Sicredi? Me dá um bom motivo para isso. Dou 3. Primeiro, além do rendimento da poupança, como associado, o senhor pode ganhar parte dos resultados da sua cooperativa. Segundo, o valor poupado é reinvestido na sua região, fazendo a comunidade crescer. E terceiro, o dinheiro que o senhor investe na poupança fortalece o agronegócio. Aí, me convenceu. Na poupança Sicredi, até os motivos rendem mais. Traga sua poupança para o Sicredi. É mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Sua empresa está necessitando de uma assessoria tributária? Está com dificuldades em renegociar as suas dívidas? Pelotas e região contam agora com a Progressul. A Progressul é uma empresa especializada em assessoria tributária, financeira e jurídica que reúne na sua administração profissionais com mais de 30 anos de experiência no mercado empresarial, agregando qualidade e conhecimento nos serviços e nas soluções apresentadas para cada cliente. Progressul, mirando novas soluções. Avenida Dom Joaquim, 1515, Edifício Moinho Office, Sala 403. Fone 3307-5743. Reginaldo Bassi Advogados conta com uma equipe especializada em direito tributário e em outras áreas do direito, com escritório em Pelotas, Porto Alegre, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Itajaí, além de apoiar programas, projetos e ações culturais e esportivas nas regiões em que atua.
Reginaldo Bassi Advogados, Félix da Cunha, 776, Conjunto 502. Rádio Pelotense, a mais antiga emissora gaúcha, transmitindo em 10 kW, cobrindo 80 cidades, onde habitam mais de 2 milhões de pessoas, está apresentando o Jornal Regional, que informa, integra e promove eventos e potencialidades da região sul. Treze e seis. A conversa ao fundo é o Dr. Guedes e o professor João Manuel Paio. E eu não quis interromper, nem tampouco, entre aspas, adverti-los que já teríamos voltado, porque eles estavam dialogando num tom assim ameno, muito ameno, num tom ameno. E aí, Varoto, eu voltei, e os dois continuaram conversando, né? E, em tese, eu diria, puxa, não me atrapalhem, eu estou retomando. Mas acontece que eles estavam trocando gentilezas, um dizia ao outro, já leste, o outro, não, o que tu acha? Não é muito bom, te recomendo, muito obrigado, vamos tomar um café depois. Aí eu digo, não posso interromper esse momento, porque senão vai ficar só a ideia aquela de que o debate é um conflito, e não o é. Dr. Guedes. Não, estávamos numa discussão muito séria, que eu vou só delinear. Mas naquele tom? Naquele tom, nós somos dois gentlemen. Uma discussão no café. Nós somos dois gentlemen, nós estávamos discutindo uma coisa muito séria. Sim. Ele é físico, etc. E eu perguntei, qual foi o início do movimento? Aí ele veio com uma teoria metafísica, tira tudo no colo de Deus. Né? Porque, olha que tudo tem causa e efeito. Aí eu me socorri, depois saí do café, sim, me socorri, então me explica o infinito. A causa, mas ele vai botar no colo de Deus. Explicar, Quer ver? Eu posso explicar. Olha, esse tema novamente, agora parece que é combinado, né? Eu posso explicar. Os senhores promovem a discussão e o Varoto se consagra, porque esse é um tema que o Varoto também responderia com tranquilidade. Sabe tudo. Fica observando para dar a última palavra. Isso é. Deixa eu dizer o seguinte, o Dr. Guedes é materialista. Sim. Claro. Até ali. Não sou materialista ateu. Por cabeça feita pelas próprias ideologias que ele professa. Entendeu? E eu sou uma pessoa de base espiritualista. Então, nós divergimos muito nisso. Temos que fazer tremer essas bases. Ele fala em efeitos sem causas. E eu digo para ele que a física explica que para todo efeito existe uma causa. Quer dizer, que não existe um efeito do nada. Então me explica o infinito. Porque ele acredita no acaso e coisas assim, né? E que não tem nada a ver, em verdade ele mistura uma coisa com a outra. Entendeu? E eu estava explicando para ele no café... Esse discurso também é para esculhambar. O meu tempo que ele não esculhambar. Não é. Que no universo... Eu fico só tranquilo porque só tem uma indagação. No universo, para todo efeito, tem uma causa. Movimento, gravidade. Só que ninguém explica o início do movimento. Tudo mais tem. Me explica o início do movimento. Aí ele me perguntou o início do movimento, eu digo, é o início de tudo. Que a ciência diz que é o Big Bang. E antes do Big Bang? Agora ele me pergunta, antes do Big Bang, o que eu disse para ele? Se o universo é uma consequência inteligente... Porque nós podemos explicar o universo Olha na o colo física de Deus aparecendo e na aí, matemática, podemos. Nós temos equações para resolver, para dizer as questões de velocidade, questão de movimento, questão da gravidade, enfim. Todos os fenômenos que na Terra se percebe do universo podem ser descritos cientificamente. Isso quer dizer que o universo é uma obra construída a partir de uma base inteligente. Entendeu? Desenho inteligente. Uma base inteligente. Aí, essa inteligência onde é que está? Já está falando de Deus. Eu digo sim. Agora, não é esse Deus
de duas pernas, 2 braços, uma cabeça, porque esse Deus é uma construção humana. Em verdade, muito antes do humano, Deus já existia. E Deus é maior do que se possa conceber. Uma questão de ordem, colega. Uma questão de ordem. Porque o universo também hoje já é inconcebível em dimensão, em tamanho, numa série de coisas. Uma questão de ordem. Acabamos aí ele me pergunta... Vai encerrar, né? Vai encerrar. Acabamos de ver a criação de um novo Deus. Aí ele me sabe, pergunta... com um novo pastor ou profeta. Ele aí me pergunta o seguinte, mas então o que é o infinito? Eu digo para ele, o infinito existindo só existe em Deus, porque é uma... Aí acabar no colo de Deus, sempre acaba no colo de Deus. Porque o infinito, ele estabelece uma regra de que... Mas vamos dar espaço à ciência. Para o infinito não existe causa. O infinito é o próprio infinito, entendeu? Dr. Guedes. Apareceu uma coisa sem causa. É eternidade. Apareceu algo sem causa. Maravilha. Maravilha. Claro. Dr. Guedes. Deus. E o que é que... Tá bem, e depois de ouvir tudo isso novamente, porque o senhor já havia ouvido essa fala, o senhor consolida a posição que havia ou altera alguma? É o ignoramibus. Vamos ignorar por muito e muito tempo, mas temos que dar espaço para a ciência. Nós temos que usar uma coisa diminuta, que é a razão. Porque frente às determinantes biológicas e às determinantes psicológicas, quer dizer, o inconsciente biológico que nós temos, o inconsciente psicológico que nós temos, a razão é exígua, mas é o que melhor temos. Por exemplo, eu estava falando no café uma coisa assim, a religião católica explora muito Blaise Pascal. Blaise Pascal pesquisou. Estou vendo Deus, estou vendo a face de Deus. Na verdade, o homem surtou, e surtou feio. Sabe, teve lá um troço. E não dá para dizer que tenha sido um místico, que eu respeito muito os místicos. João Paulo II era um místico. Eu respeito os místicos. Entende? Atirar as coisas nos ombros de Deus, Deus deve estar cansado. Escuta, é tudo é comigo. O Almir Neto já fez um samba a respeito disso, eu já cantei outro dia aqui. Tudo que se faz na terra, se coloca Deus no meio, Deus já deve estar de saco cheio. Porque... Sim, mas esse é o Deus dos homens, criado pelos homens. E ele, o nosso amigo aqui está criando um outro Deus, viu? Um Deus diferente. Mas está bem, a convicção dele. Está puxando convicção, eu respeito muito. Agora, não venha me dizer, porque aqui foi apontado o que eu estava dizendo desde o início. O infinito é algo que existe sem causa. Renato Varoto, depois de ouvir esses dois... Deus não tem causa, mas só deixa eu dizer uma coisa para ele. A questão principal nisso tudo aí é que ele fala em ciência, quando se a gente for olhar o que Einstein disse, Einstein declarou que existe uma causa, e uma causa que é inteligente e poderia ser considerada um Deus, mas não esse Deus que... Muito bem. Os homens acham é outro Deus que ele criou, mas sempre Deus. Não, mas nem Einstein ele aceita, ele só aceita a opinião dele. Mas esse é que é o fato. Mas eu acho que o interessante... Ele até chamou o Pascal hoje de... Ele surtou feio. Surtou feio. Mas acho que o interessante... Não, ele não é o fato de ter acreditado. Ele acreditou, tudo bem, tem sua fé. A exploração... A exploração da surtada do Pascal é que ficou feia. Ele disse cientificamente. Mas os senhores estão prestando um grande serviço aqui. O importante é isso. O importante não é alguém mudar agora de posição de pensamento. Sim, nós Renato discutimos Varoto. todos os dias. Não, eu acho que é uma discussão, assim, de certa forma... Inútil? Não. De certa forma quase inútil, porque são posições muito radicalizadas. E é difícil... Mas não é possível uma terceira posição. Não, é difícil quando a pessoa tem plena convicção daquilo que está defendendo. Eu tenho. Não, pois é, e o caso do João Manuel. Quer dizer, os dois têm plena convicção, não. Bom, agora o que eu... Mas não é possível uma terceira posição nesse caso. O que eu só gostaria de dizer, sem entrar em maiores debates... É evidente que eu tendo a acompanhar a posição do João Manuel. Né? Eu, na esmagadora maioria, como sempre. O que não me convence na posição não é uma questão de ter Deus ou não Deus. Se esse Deus é um ser,
se esse Deus é uma energia, se essa força de inteligência, o que ela é, eu não sei, eu acho que isso aí sim é uma... Nem eu sei. Aí é uma ninguém sabe. Aí é uma criação humana. Aí é uma criação humana. Agora, o que me parece inaceitável, e eu não consigo me convencer, é um efeito sem causa. Mas há o infinito. Não infinito não é efeito, cara. Isso... Não é, ele não é. Como é que ele surgiu? É um estado. Como é que ele surgiu? Vocês caem na mesma coisa. Surgiu pela vontade de Deus. Tudo no colo de Deus. Eu não estou dizendo que surgiu. Eu quero que tu me digas. Sei. Ele surgiu, por exemplo, boa parte pode ter surgido do umbigo de um elefante americano que está na moda. Diz que é uma grande explosão. Sim, bom, mas aí também nós vamos entrar numa... Bom, mas o efeito dessa essa matéria que veio a explodir... Saiu de onde? Aí é que tá. Pode ter que sair de um arroto de um grande elefante. Veio de onde? Então, mas você viu como é as ideias dele? Não sabe. É igual aquela história que agora, em 1500 acreditava que o mundo estava suspenso sobre 4 elefantes. Nós devíamos ter a humildade, antes de colocar tudo nos ombros de Deus, devíamos ter a unidade de afirmar o seguinte: ignoramibus, vamos ignorar por muito tempo. Não sabemos. Não, por muito tempo não. Vamos ignorar, quem sabe, na condição humana. Sempre. Para sempre. Para sempre. No entanto, nada melhor me proíbe ainda, para sempre. de investigar a minha própria natureza. Muito bom. Porque a minha natureza... Então o senhor investiga a sua natureza, o senhor vai ver. Não é meramente o material. Senhor sempre esse assunto socorre de Deus. Foi um brinde à audiência, mas daqui nós não vamos passar com certeza. Eu vou passar para outro tema, que diz respeito ao conhecimento, a um conhecimento, ou a vários, que os senhores têm nesse ambiente. Criado em 2011 para financiar o estudo de brasileiros no exterior, o programa Ciências Sem Fronteiras vai ganhar um novo formato para atender alunos de pós-graduação de todos os cursos, inclusive da área de humanas, desde que sejam selecionados por universidades internacionais renomadas. Também está em estudo oferecer aos melhores alunos do ensino médio da rede pública a oportunidade de fazer cursos de língua de curta duração nas férias, no exterior, assim por diante. Bom, mas eu quero parar por aqui para verificar o seguinte com os senhores. O que são universidades internacionais renomadas, considerando que, ainda que renomadas, muitas poderão não estar afinadas com o que se pretende para a formação de brasileiros, ainda mais numa área que está dizendo aqui um programa Ciências Sem Fronteiras. Quer dizer, então, existe um objetivo a ser buscado e, por conta disso, deve existir um projeto de país, no mínimo, para dizer o seguinte: eu preciso formar isso ou aquilo, eu preciso de cabeças pensantes para isso ou para aquilo, e eu preciso, então, de um programa que viabilize enviá-los para universidades internacionais renomadas. Com suas experiências, professor Paio. É o seguinte, essa instituição que tu estás falando, ela é uma instituição privada. Ela não tem nenhuma relação com o governo. Ela tem sua existência baseada em um objetivo de instituições não públicas, privadas. Portanto, e ela é muito nova, ela é de 2011 ou 2013, uma coisa assim. Né? Então, não se sabe ainda bem direitinho o que ela pretende propriamente dito. Em princípio, ela pretende criar espaços no mundo científico externo ao Brasil para enviar brasileiros para se apropriar de conhecimentos e depois trazer aqui para dentro do país. Espero que não seja alguma alguma coisa semelhante é uma boa ideia. Agora, não sei o que move os organizadores desse processo. Né? Mas não é pública. Não é público, não é financiado pelo governo, é por entidades privadas. Olha, vou dever essa informação. Quando a gente não sabe, não teima. Porque o governo mas eu tenho a impressão que... O governo tem as suas tem o CNPq, tem
a do Ministério, a CAPES, tem as instituições públicas que promovem isso, entendeu? Essa aí não, essa foi criada como um instrumento novo. Posso estar enganado, João Manuel, mas eu acho que o governo participa através das suas instituições desse programa. Inclusive aqui, desculpa, Valdo, só para te ajudar, o custo para os estudantes de graduação, por exemplo, estimado em 3 bilhões e tal, para atender 35 mil bolsistas, em 2015 foi considerado elevado. Eles estão revendo isso, mas é com a participação do governo. No final do governo Dilma... Não é. No final do governo Dilma, ela mandou cortar em 40% a participação no programa. Por isso não tinha dinheiro para renovar a matrícula dos alunos nas escolas privadas, universidades privadas. Não, mas nesse Sem Fronteiras. Lá fora. Não, mas aqui dentro também. Não, aí já, por isso é que o governo, por isso que o Fiesc, por isso que o governo teve que fazer uma medida provisória para aprovar 702 milhões, senão não teria como pagar esse final de ano, nem a matrícula do próximo ano. O grande impasse desse programa de Ciências Sem Fronteiras, que o João Manuel tem razão, ele é privado, mas tem recursos públicos. É o descompromisso com o Estado brasileiro. O cara vai, usa recursos públicos e não traz nada. Não sei, né? Não há. Essa é uma crítica dos especialistas. Não há nenhuma obrigação dele prestar uma contrapartida pelo que recebeu. A razão pela qual eu coloquei o tema agora aqui. Vocês o que havia, o João Manuel, tipo foi do MEC, lembra, há alguns anos atrás, quando tu ias fazer, entrava o professor universitário, tiravas licença para fazer um doutorado ou um mestrado, tu eras obrigado a permanecer, no mínimo, o mesmo tempo que tu tinhas ficado fora. Tu não podias... Não contava como tempo de serviço. Tu não podias fazer o doutorado, voltar e pedir demissão. Contava? Não. Ele era obrigado a cumprir. Eu conheço um caso, não vou dizer por uma questão ética, de um professor aqui em Pelotas que fez um curso na Alemanha, 2 anos e meio, voltou e pediu demissão e foi processado. Porque ele não tem que devolver o dinheiro, mas ele tem que dar uma contrapartida do trabalho. Por aquilo que o Estado... E anos antes da aposentadoria compulsória, não são liberados professores para doutorado. Lá no IFSU... não há tempo de retribuição. Exatamente. Hoje, IFSU, antes, escola técnica, na época ainda da escola técnica, um professor foi, uma professora, para a Itália fazer curso, quando voltou também teve o mesmo problema e ela teve que pagar o gasto governamental. Porque não é justo. Claro que não é justo, é o povo que paga. Eu desconheço, eu não enfronhei. Ciência, como é que se chama isso? Ciência Sem Fronteiras. Ciência Sem Fronteira, acho muito bom. Foi criado em cima da mesma ideia do Médico Sem Fronteira. O fato de pertencer a instituições privadas, em princípio, só que eu espero que não seja assim naquele modelo daquele plano do Gordon, te lembra? Aliança para o Progresso. Não, esse é brasileiro. Peraí, Braguinho, que não tenha... Esse é brasileiro. Que não tenha nenhuma influência ideológica no meio dessa história. Houve um determinado... Provavelmente existe alguma coisa ideológica, mas é de brasileiros, porque esse é um programa brasileiro. E esse Sem Fronteira, Médicos Sem Fronteira, todos são financiados com doações. Doações internacionais e internas. O Médico Sem Fronteira. A Ciência Sem Fronteira também doações internacionais. E internas. Como o Médico Sem Fronteira. Espero que não haja Médico Sem Fronteira, vamos dizer. Está confundindo. O Médico Sem Fronteira é francês. Eu coopero todos os meses com o Médico Sem Fronteira. Espero que não haja conduções ideológicas aí. Não, o senhor está sempre... Principalmente do imperialismo. Duvida-se sempre não faça nada. É isso. Bom. Antes do intervalo comercial... Tem uma propaganda. Diga. Agora, não sei se vocês viram que dá na Globo News de um programa que vai estrear agora. Diz assim...
não sei o que, então não sei o que. Agora estou aqui em Las Vegas, desfrutando de todas as maravilhas que o capitalismo e o dinheiro podem conceder. O capitalismo tem essa vantagem, né? Não vejo vantagem nenhuma do sujeito de jogar dinheiro fora em Las Vegas. Né? Em 5 minutos, as pessoas vão ter que dividir bem o tempo aí. A prisão de Eduardo Cunha muda o quê? É um elemento importante de que maneira na visão dos senhores dentro do contexto que temos atualmente. Já falamos em outros programas, está aí o governo Michel Temer, o presidente, tentando buscar as condições, enfim, para apresentar e aprovar suas propostas, e a prisão de Eduardo Cunha, para muitas pessoas, suscita o quê? O início de uma caminhada para encontrar Renan Calheiros logo em seguida, e, por consequência, nesse bolo estaria Michel Temer. Não sei se é assim que os senhores enxergam, mas enfim. Aliás, eu já te disse isso, acho que sábado. Eu vejo a prisão. Não me encontrei com ele. Eu vejo a prisão do Eduardo Cunha como um efeito muito mais simbólico do que efetivamente prático. A Lava Jato está caminhando e não é a prisão dele que vai salvar o Renan Calheiros e se for o caso, Michel Temer. E tampouco o Brasil. Quando o PC Farias morreu, disseram, agora o Brasil está salvo. E depois, então, eu acho que, até porque eu tenho muitas dúvidas, se ele tem alguma novidade para contar. Porque a maioria das safadezas já vieram a público. E a delação premiada, como princípio jurídico, ela exige duas coisas: novidade e comprovação. Tu não pode contar o que já sabiam, e se tu contar e não comprovar, também não vale. Agora, o Renan Calheiros é a tal história, né? Eu aprendi desde criança que quando começa a esgarçar a corda, chega uma hora que ela arrebenta. O Renan Calheiros... Arrebenta no lombo do mais fraco. Tem uma habilidade de avançar e recuar invejável. Safada, canalha, tudo, mas é invejável. Vê que eu achei notável que quando saiu a notícia da prisão do Eduardo Cunha, perguntaram: como o senhor vê a prisão? Diz ele: qual é a importância da minha opinião? Claro, era tudo que ele não podia, era emitir opinião. Né? E o Eduardo Cunha não, ele foi desafiando o judiciário, desafiando o legislativo, desafiando o executivo, e chegou uma hora que ele ficou isolado. Ele não tinha. Consta na Veja, não sei se é verdade ou não. Provavelmente não seja verdade. Que ele, quando a filha ligou dizendo que a polícia estava com mandado de prisão, que ele teria ligado para o Gedel Vieira Lima, dito: vocês precisam me ajudar. Talvez seja verdade. E que o Gedel não chegou nem a responder, porque bem nesse instante chegou a polícia. Né? Então, é o tipo da safadeza. Quer dizer, tu ligar para o Palácio Planalto, neste momento, é uma chantagem cujo preço é muito caro, né? É indireta, né? Uma pergunta que eu faço e vou externá-la. Por que o senhor Cunha não foi preso na antevéspera das eleições municipais? Porque ele ainda não estava sob a égide do Moro. Deixa. Não estava. Mas ele responde. Eu não perguntei para ti. Eu não respondi para ti. Eu estou fazendo essa pergunta que eu deixo no ar. Por quê? Transcorridas eleições, para não expor o PMDB, para não expor a PMDB, para não expor o PSDB, para não expor a camarilha do DEM e assim por diante. Depois vão voltar a um velho depois. Acusações infundadas, ele faz com a maior facilidade. A gente tem que responder, porque senão o ouvinte pensa que é verdade. Não, mas ele deixou no ar a questão. Deixei no ar,
ar como seu... Eu quero responder. Como seu eu quero infinito aí. responder. Todos estamos. Peraí, mas eu não consigo falar. Não, o senhor já falou. Eu estou no ar, o senhor está no ar, nós estamos no ar. O senhor falou. Mas eu não falei, não terminei ainda, o senhor não deixa eu Vai terminar. continuar dizendo coisas o senhor infundadas. daqui está fazendo um barulho desnecessário? Eu quero me expressar, eu tenho liberdade de me expressar. Não vai... É uma calamidade pública a corrupção no Brasil, que não vai ser sanada agora. É uma calamidade fantástica, esse governo fantoche, ordinário e ilegítimo, que se criou após o impeachment. Um governo frágil que vai levar o país à desordem. Veja bem, não adianta o senhor apontar o seu dedo, o senhor vai ter a palavra. Eu tenho um intervalo comercial. Não, mas o eu quero intervalo falar, comercial antes. Isso não pode ficar no ar. Frágil. Esse monte Frágil. de mentiras não pode ficar no ar. Mas aí, não pode. Esse tema não vai... O senhor me permite? 1 minuto, pode ser? Bom, um minuto. Primeiro lugar, primeiro lugar, o Cunha só poderia ter sido preso pelo Supremo Tribunal Federal. Só um parênteses. A acusação é de que levou 4 meses no Supremo e em 5 dias o Moro prendeu. Por quê? Depois das eleições. Dá licença, mas foi quando o Supremo mandou para ele, cara. O senhor quer falar mal do Moro e vem com conversa fiada. O Moro agiu prestamente. No momento em que lhe chegou o processo, ele viu como as pessoas denúncias, são ingênuas, né? E condenou. Não, eu não sou ingênuo. O senhor é que está sendo mal intencionado, querendo fazer que as pessoas não entendam o que ocorre verdadeiramente. O senhor quer confundir as pessoas. Esse é o fato. Essa é a grande... O senhor tem 10 segundos. Não, mas eu estou dizendo para ele o que aconteceu. As outras coisas eu digo há pouco que ele falou mal do governo atual, que eu não sei se é bom ou é mal, mas só está há 4 meses no governo. Toda a roubalheira que ele falou, que criou um caos desgraçado e levou o Brasil à penúria que está, era do governo dele. De todos os governos do PT. Do seu partido, do PP, do PSDB, do PT, tudo. Menos do PCdoB. Olha, o PCdoB tinha ministro. Não, senhor. Tinha ministro. Tinha ministro, sim, senhor, apoiando os irmãos de esquerda. Mas sem ministro corrupto. E vocês roubaram. Agora os dois perderam a noção. Quando eles começam a inocentar um e acusar o outro, é porque perderam a noção. Há um intervalo comercial. Agora para enganar o povo. Essa é a ZYK 270. Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 kW, a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul. É mais negócio poupar no Sicredi. Seu dinheiro rende mais e você ainda ganha brindes. É a promoção Poupe e Ganhe Sicredi Zona Sul RS. Você investe no seu futuro na sua cooperativa e coopera com o crescimento da região. Aproveite, vá até uma unidade de atendimento, fale com o seu gerente e saiba como participar. Sicredi, gente que coopera cresce. Quando você pensa em viajar, você pensa em tranquilidade, conforto e segurança. A Expresso Embaixador também pensa nisso, porque levar pessoas até o seu destino numa viagem tranquila, confortável e segura é a nossa missão. Expresso Embaixador, o futuro é hoje. Você sabe o que é curtir gigante? É curtir muito, pra caramba. É acessar tudo e navegar rapidão com a banda larga mais rápida do Brasil. Wi-Fi dentro e até fora de casa. É ter Now, com milhares de filmes, séries e shows para assistir onde e quando quiser. Inclusive agora. Quer dizer, tem que assinar antes, né? Assine 30 mega por R$30 por 3 meses no Combo Multi. Ligue 21 23 46 18. A NET é completa para você curtir gigante. Consulte condições de aquisição. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa. Esse é o plano. A Unimed
Unimed sabe que seus planos são importantes para sua vida. E se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Rádio Pelotense, a mais antiga emissora gaúcha, transmitindo em 10 kW, cobrindo 80 cidades, onde habitam mais de 2 milhões de pessoas, está apresentando o Jornal Regional, que informa, integra e promove eventos e potencialidades da região sul. Cinco minutos faltam para as 2h. Estamos de volta com o Jornal Regional, integrando pela informação 80 municípios. O Jornal Regional com patrocínio de Expresso Embaixador, Sicredi, Unimed Pelotas, Netemulti, Café 35, doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho e Progressul, assessoria técnica empresarial especializada nas áreas jurídica, contábil e tributária. Na extrema esquerda, João Manuel Paio. Ao centro, Dr. Guedes, e na meia direita, Renato Varoto, lembrando que a localização é meramente espacial. Eu só queria fazer um registro. Eu fiquei surpreso de ver o doutor... É mera fatalidade. O Dr. Guedes hoje aqui, porque hoje iniciou o Congresso do Partido Comunista Chinês, e eu imaginei que o Dr. Guedes teria sido convidado. Fui. Para ir lá expor as suas ideias sobre a realidade brasileira. Não, dá licença. Iam prendê-lo lá, porque ele ia falar mal do próprio governo chinês, que hoje está mais capitalista do que os outros governos. Eu não fui porque eu tinha um compromisso com vocês aqui hoje. É interessante, eu estava vendo a matéria, porque é um congresso totalmente secreto. Isso é uma coisa, parece incrível, no século XXI. É proibido, inclusive pode ser punido com pena de morte. Onde é que saiu isso? Todos Wall Street Journal. Todas as matérias estão. É um dos assuntos. Ele não sabe de nada e já está duvidando do que está falando. Não, é proibido comentar o que aconteceu. As decisões do Congresso são publicadas em resolução, como por exemplo o ano passado, que teve aquela... E são sinceras. Aquela resolução que pôs fim à política do filho único. Foi uma decisão do Congresso. Mas é proibido alguém comentar, fazer qualquer comentário sobre o que se debateu. Antes que saia a resolução. Antes que saia a resolução. Sim. Eu quero trazer um tema aqui, que é recorrente também, e a cada dia mais ainda, que diz respeito ao seguinte. Creio eu. Bom, isso é um bom sinal. Nada afirmativo. Embora façamos uma série de discussões a respeito, enfim, do pensamento de cada um sobre como conduzir o país, qual a política mais adequada, qual o caminho mais adequado também e tal. Independente disso, creio eu que a gente torce que o país encontre um caminho razoável para que todo cidadão brasileiro possa ter uma vida com... Por que torcer e não atuar? Perspectivas, né? Por que torcer e não atuar? Pois é, vamos por aí. Eu concordo com o senhor também. Vamos agregar, vamos adicionar o atuar. 1º de janeiro começa a gestão aí de novos prefeitos. Ou indigestão, vou me deter, por enquanto, ao executivo por ser aquele que tem de administrar o que houver à disposição. O governo Sartori diz o seguinte: não tem dinheiro e não tem o que fazer neste momento. A PEC 241 recomenda algo que já discutimos aqui, que em princípio, creio eu, é bem recepcionada, mas que nos deixa em dúvida quando, de certa forma, indexa, por exemplo, a continuidade de investimentos. Eu estou generalizando para não entrar em detalhe. Né? Há índices inflacionários que a gente não sabe como serão medidos, quais serão os critérios e assim por diante.
Qual a expectativa dos senhores em termos de ter realmente as gestões públicas eficientes, eficazes, enfim, na medida em que o mais importante é o dinheiro, né? Ou seja, a capacidade de investimento, neste momento está ou escassa, ou não existe em algumas esferas, como é o caso do governo do Estado, ou está dependente de uma distribuição, em razão, por exemplo, da concentração que existe junto ao governo federal, que não se sabe exatamente o volume, como e quais serão as prioridades, porque isso impacta diretamente, considerando que os municípios sobrevivem de programas, de repasses de recursos. O senhor vai fazer essas perguntas na direção do... O senhor pode começar com o senhor. Pode começar comigo? Pode. Então vamos por partes. O senhor pula do governo do Estado para o governo da União, não é verdade? E fala em falta de dinheiro. Eu acho que o problema fundamental não é falta de dinheiro no país, mas é a absoluta falta de gestão. E hoje nós estamos em 24 de outubro, se celebra a Revolução de 30. E a preocupação do governo getuliano foi criar gestão para o Brasil. Daí a Fundação Getúlio Vargas. Vamos pular para este desastrado, desastroso e desgastante governo do senhor Ivo Sartori. Vergonhosa a manifestação desse senhor, quando desrespeitosamente se dirige ao funcionalismo público do Estado, dizendo: bom, é melhor receber parcelado que não receber. Um desprezo. Esse homem chegou à governança do Estado, secundado pela fama de prefeito de Caxias. Só que Caxias se movia em direção ao progresso com ele ou sem ele. Quer dizer, um desastre. Com relação ao que se espera do novo governo, eu não espero absolutamente nada, porque governo ilegítimo não se afirma nacionalmente, não se afirma internacionalmente. 2018 é a nossa esperança, uma vez que parece que nós estamos um pouquinho mais politizados. É isso que eu acho. À vontade. Bom, nós vamos olhar a Petrobras. A Petrobras, há 4 meses atrás, e chegou a ter as suas ações a R$ 4,37. Hoje, as ações da Petrobras estão a R$ 16,06. Subiu quase 400% nos últimos 2 meses. Não tem nada a ver com a política do Temer. Perdão. Desculpa, isso aí foi política do atual governo, que pôs o Pedro Parente. Não, o senhor fique quieto, me ouça. Então houve um milagre. Eu trabalhei em mercado de capitais. Não, então houve um milagre. Houve um milagre. Então eu vou dizer que houve um milagre. Não foi nada, não foi o Pedro Parente como presidente da Petrobras, não foi a nova política imprimida dentro da Petrobras, que está elevando a Petrobras a uma posição de que pensava que ia levar muito tempo para sair do buraco, e ela reduziu já bastante esse tempo em perspectiva. Se lembra da velhinha de Taubaté? Sim. Não, eu estou te dando dados que tu não deste. Tu falasse, não dissesse coisa com coisa. Entendeu? O senhor está falando para a audiência. Dá licença. Então veja o seguinte. Passo o seguinte, o Brasil vinha perdendo a confiança no mercado internacional, em que as agências que fazem a regulagem disso baixavam a nota do Brasil o tempo todo. O Brasil já recuperou parte dessa nota. Terceiro lugar, o Brasil já vinha há 4 anos pagando 14,50% de juros sobre o dinheiro que o governo pede emprestado dentro do próprio país. A nossa dívida está com 4 trilhões. 4 trilhões. Veja o seguinte, o governo já baixou para 14,25, no próximo mês pode baixar para 14 e assim sucessivamente. Altíssimo ainda. E as notas relativas à confiança em relação ao país já estão aumentando. Então, o Brasil já cresce em credibilidade em relação ao mundo. Entendeu? Bom, essa proposta da contenção de despesas,
Ora, quando uma casa está quebrada, falida, o que tem que fazer? Gastar mais? Chega um dia, ela se torna totalmente insolvente e não tem como sair do buraco. Não, até nem quero entrar Entendeu? na questão da PEC mas aqui, eu só estou... A PEC a gente chamava... País nenhum se desenvolve sem endividamento. Eu quero saber da sua expectativa. Patrimônio nenhum se faz sem endividamento. Eu quero saber da sua expectativa. Não, o que eu estou dizendo? Todos os índices em relação para ao o governo... senhor indicam... Não, para mim o senhor não construiu a sua casa sem endividamento. Se o senhor se informar... É que nesse momento é a opinião de cada um, professor. Não. O senhor quer dizer o seu entendimento. Mas dá licença, a minha opinião tem que estar baseada em alguma coisa. Não, tá bem, e a minha opinião está baseada em índices em relação ao país. Índices fornecidos por quem? A questão se o Temer é isso, aquilo, se o fulano é isso, aquilo, o que está em jogo é o país. Quando se tenta misturar as coisas, se joga contra o país. E o país está num movimento de uma melhora significativa que poderá nos ajudar brevemente a termos condições de investir mais em desenvolvimento. Perfeito. Renato Varoto, eu só quero colocar um ingrediente que, na verdade, o Varoto é que disse, e eu vou concordar com essa fala do Varoto, se é que ele não mudou. Mudou também, pode ter mudado. Quando essa questão foi colocada outro dia aqui, de uma outra maneira, durante a conversa, o Varoto... Não, mas era um outro programa, com outras pessoas, melhor dizendo. Ele participa de outro programa. E aí o que aconteceu? O Varoto destacou, por exemplo, que a presença do ministro Meirelles, do Pedro Parente da Petrobras, no entendimento dele naquela ocasião, eram fundamentais, por exemplo, para a questão de credibilidade, não exatamente o governo Michel Temer, com o que eu concordo. O país. Né? Eu concordo em parte com os senhores, né? Renato Varoto, atualize sua... Não concorda comigo, eu não concordo com os senhores. Eu mantenho... Eu não concordo com tudo que diz o professor 100%. Não concordo mesmo. Concordar comigo. Eu mantenho a mesma posição, acho que a credibilidade, inclusive o João Manuel falou há pouco, a Moody's, a semana passada, aumentou o índice de credibilidade da Petrobras. Ainda está muito baixo, ainda está na chamada zona de risco. Mas as ações aumentaram. Sim, muito. Bom, as ações não querem dizer absolutamente nada, doutor. O Parente, esse Golden Fine do Banco Central, são pessoas, inclusive o Henrique Meirelles, é uma pessoa com tamanho trânsito que foi, durante 8 anos, presidente do Banco Central no governo Lula e agora é ministro da Fazenda. Então não se pode dizer que o cara é um idiota que... Não é. Ele não é. É um profissional que está a serviço de uma causa. Agora, quanto ao início da tua pergunta, eu vejo o seguinte, que a recuperação do Brasil... Vai ser muito mais lenta do que se pensa. Ela vai exigir um sacrifício oceânico e quem vai pagar o preço vão ser os municípios. Então, quando perguntar os prefeitos... Eu só posso te dizer... Não, meu ponto de partida, os prefeitos em razão da eleição. Deixa ele terminar. Não vou contrariar, eu só vou dizer o seguinte, o governo federal fica com 57% da receita. Os governos estaduais, 27%. E as prefeituras, 16%. Os governos estaduais são 27%. As prefeituras são 5 mil e tantos. E fica só com 16% da arrecadação do país. Isso vai fazer com que projetos em andamento parem, novos projetos dificilmente vão... E uma coisa que tu outro dia dizias, e tens razão, as demandas sociais, elas aumentam diariamente. Nasce gente, morre gente, adoece gente, há necessidade de escolas. Então, essas demandas, elas não têm como ser reprimidas. Olha aqui, durante 15 dias... Não se desenvolve sem endividamento. Né? Então, eu vejo os próximos prefeitos, pelo menos no primeiro ano, como se diz na gíria, comendo pão que o diabo amassou. E os que conseguirem pão para amassar.
porque alguns nem pão para amassar vão ter. Eu queria fazer a consideração. Uma outra consideração só esclarecedora. Não tem nada de discutir. É o seguinte, sobre a questão da Previdência mesmo, está sendo feito um levantamento sobre as pessoas que estão encostadas, como se diz, recebendo por problema de saúde. Eu não sei exatamente o número, porque me está falhando a memória. Nós noticiamos aqui semana passada. Mas mais de 60% que foram chamados para ver a sua situação já não tem mais a doença que tinha e continuavam recebendo os recursos. Então, se o governo levar a sério todas as áreas, a questão da sobra de recursos que deixarão de serem pagas poderão suprir as necessidades dos novos que cheguem com problemas. Entendeu? Então, é uma tá questão... correndo assim ou está correndo assim? Então, não está mal. Ele levantou a mão também. Então, o meu amigo... Me dá licença. Eu posso dizer, deixa eu terminar o que eu quero dizer. Mas o senhor está falando amigo tem razão quando fala da questão de gestão. O que está acontecendo no caso da Previdência? É gestão. Então estão recuperando dinheiro para investir melhor. Veja bem, nenhum país se desenvolve sem endividamento. Porque o país é dinâmico, o país cresce, o país precisa de investimento e endividamento. Nenhuma pessoa cresce sem endividamento. A casa do Dr. Pereira, ele fez, o patrimônio que ele fez com endividamento, com crédito. O Varoto é um herdeiro, não sei. Mas eu fiz o meu pequeno patrimônio, que eu já não tenho mais, porque está com a minha família, fiz através de crédito, através de endividamento. O país necessita do endividamento. Eu posso te explicar a questão do endividamento? Do mundo dos Estados Unidos. Exatamente. Posso te explicar? Não pode, agora não. Outra coisa. Agora não, deixa eu terminar. Só te explicar porque outra coisa. Tá dizendo coisa que está fora do Não está fora, não. Não está fora do contexto. Leia qualquer economista. Mas não Leia como qualquer economista. Mas outra não coisa. como a dívida brasileira. Outra coisa. E olha a dívida americana, o senhor colaborou. Vamos atualizar, vamos atualizar. Não quero atualizar nada. Não, tem um item que chegou agora. Eu só quero terminar o que eu vou dizendo. Mas tem que ser um Por minuto. exemplo, a Petrobras está uma maravilha, porque veja as ações. Eu trabalhei no mercado acionário durante um período da minha vida. Na verdade, fazem 40 anos. Trabalhei. Havia uma coisa fantástica, cheia das manipulações. Havia uma empresa assim, chamada Merposa. As ações subiam e desciam, subindo, e a gente brincava. Sabe o que é Merposa? Posso dizer no ar? Depende. Merda em pó S.A. Não existia. Aumentava o sabor dos manipuladores. Aqui é um setor que a gente sabe que trabalha com manipulação, trabalha. Claro. Né? Agora vamos lá, atualizando aqui, professores da Rede Estadual de Ensino e membros do CEPER Sindicato, que representa a categoria, entregaram hoje um pedido de impeachment do governador José Ivo Sartori na Assembleia Legislativa em Porto Alegre. Na semana passada já havia um movimento, uma consulta um movimento do CEPERS, e o Sindicato de Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul lançou uma nota onde fizeram uma consulta junto às diferentes categorias sobre se deveriam ou não tomar essa atitude, e houve então uma aprovação tirada em Assembleia. Então formalizaram o pedido de impeachment do governador do Estado, José Ivo Sartori, junto à Assembleia Legislativa Gaúcha. Bom, é o que está colocado, vou ter que acompanhar aí ao longo do dia o desdobramento, mas pelo menos a atitude... Só para completar, claro. Eu ouvi o governador hoje pela manhã, no início da tarde. E não é golpe isso. E ele foi muito claro. Ele não tem por que se preocupar. Eu acho que não tem. Se tiverem que tirá-lo, vão tirá-lo. Agora, tirá-lo não vai fabricar dinheiro, primeiro. E segundo, esta não é a primeira vez que o CEPERS pede impeachment de governador. Já o fez várias vezes. Mas os senhores não acham que aí está algo mais do que simbólico? Porque uma coisa é pedir o impeachment do governador, se valendo de um dispositivo que o cara diga, olha, tem isso à minha disposição. Eu acho que se justifica, vou utilizar. Isso é uma coisa. Talvez um ato muito mais político e tal. Só que nesse momento existe o fático. O que é o fático? O servidor não está recebendo,
Mas a tem segurança contas pública, que não estão sendo pagas. O salário de segurança E o governador, na pergunta. verdade, se está fazendo algum movimento na busca do contrário, efetivamente, não divulga, né? Porque a gente não fica sabendo de nada, né? Na maioria das vezes aparece para dizer que é isso e é isso mesmo, e assunto encerrado. A imaginação e a gestão então, e a criatividade. Eu fico imaginando, por exemplo... Aumentou o ICMS para quê? E os senhores são homens do direito, e os senhores devem saber do quê? Da direita aqui, ó. Os senhores devem saber o seguinte: no setor público, o cidadão, por exemplo, não pode deixar de fazer uma defesa, precisa esgotar todos os recursos, tem de recorrer ao que pode. E o governador José Sartori, volto a dizer, se faz, a gente não fica sabendo. Mas a impressão que passa, pelo menos aparentemente, é de total conformismo e beirando a omissão. Olha, Varoto, não tem assunto errado. O que vai fazer? Nada. Quer me tira daqui, bota outro. Exatamente. E impressionando a União. Eu acho isso complicado. Professor Paio, 1 minuto, que agora faltam 5 minutos só para encerrar. 1 minuto, hein, doutor Paio? Eu só queria primeiro fazer um esclarecimento a defesa sobre do dívida Sartori. pública. Quando a dívida pública é feita com levantamento de recursos internos, como foi feita a nossa, porque um governo tinha que ter a basófia de dizer que pagou a dívida externa, quando a dívida externa tinha um jurinho bem baixinho e a dívida interna um juro bastante alto, nós chegamos a hoje o valor em que o governo tem que desembolsar anualmente 400 bilhões para pagar a dívida, os juros da dívida interna. Então, é 400 bilhões tirados do orçamento obrigatoriamente. Isso tira dinheiro de investimento, tira dinheiro de tudo. A dívida externa, se fosse desse montante, pagaria muito menos. E o governo paga se quer, se não quer, rola a dívida, pede mais dinheiro, enfim, etc. Com a ameaça de tu entendeu? secar as fontes de financiamento externo. O que houve foi um erro estratégico do governo de substituir uma dívida em que o juro é muito baixo por uma dívida em que o juro é muito alto. E que o governo, para continuar fazendo com que a pessoa reaplique seu dinheiro no Tesouro Nacional, aumenta constantemente o juro que tem que pagar. Entendeu? Então isso torna um problema seríssimo, que leva o país à insolvência, sim, porque o problema é interno. Porque se ele deixar de pagar o povo, quebra tudo. Porque é dinheiro nosso, é dinheiro de dentro do próprio país que sustenta. Professor, eu entendo, mas eu não concordo 100%. Vocês não concordam porque vocês não sabem fazer conta. Não paga os alienígenas e o mundo alienígena capitalista cai em cima do país. O Delfim Neto dizia que dívida interna não se paga, se rola. Não era isso que interna. ele dizia? A externa não. Desculpa. Pois sim. Não, e o que aconteceu? Desculpa. E o que aconteceu? E o que aconteceu? O que aconteceu? A ameaça de cortar créditos para o Brasil, a ameaça de arrasar e arrasar com o critério do Brasil no mundo. Olha aqui, ó. Internamente é que é o problema, cara. Enfrentamos todos os dias nos jornais. O senhor diz que é economista, mas conhece muito pouco. Eu não sou economista. Olha aqui, ó. Agora, eu sou um homem que procura informação correta. Outra coisa. Tu dissesse há pouco que o governo do Estado não está pagando os salários. Não, ele paga. Não, só disse que não paga. Ele paga. Não, só que em várias vezes. Dá licença. Isso é um motivo de defesa do governo do Estado. Eu só estou dizendo, eu não vou defender o governo do Estado, que acha que é ineficiente mesmo. A segurança pública. Mas isso aí não vai caçá-lo. Pois é, mas aí... Fatiando a segurança pública. Para encerrar aqui, deixa eu botar o Varoto numa fria aqui, que é a carta que eu tenho para enfrentar o debate de ambos aqui. Que é o seguinte, em alguns momentos, todos nós... Eu vou dizer nós aqui, porque tem que me incluir, claro. Nós recorremos a um discurso, obviamente, para justificar os nossos argumentos, enfim, defendê-los. Então, tem momentos que a gente precisa olhar para frente. Aí, daqui a pouco, tem momentos que a gente olha para trás para justificar o porquê que não vai para frente. O que eu quero dizer é o seguinte... É bom olhar para os lados também. Eu acho que é preciso olhar para todos os lados, para tudo, para o 360 graus. Tem que dar dados.
Só de dados também não dá, porque dados a gente manipula. Discurso não funciona. Dados de preferências confiáveis. Dados a gente manipula. Só discurso é o que os políticos fazem. Não, professor, o senhor pode também estar utilizando dados para defender, para se defender. O senhor acha que... tem uma propaganda que diz assim, como é que é? Não sabe de nada, inocente, uma coisa parecida assim. Os dados colocados, como o senhor coloca com muita propriedade, fazem com que o seu discurso, sem dúvida, tenha sempre credibilidade. E nem seria diferente, respeitado. Isso não quer dizer que o senhor esteja 100% com a razão. Porque, afinal de contas, não se vê uma medida efetiva, por exemplo, quando se fala em gastos públicos, custo da máquina, privilégio de aba 4, mexer nisso, não se vê ninguém mexer, ninguém propor. Há poucos dias nós falávamos aqui, ainda que seja algo que não estamos falando do recurso financeiro, mas falamos lá do jantar de ostentação do seu Michel Temer, que agora está anunciado para ser feito na casa do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Coisas desse tipo que podem ser até simbólicas, podem ser até do ponto de vista de uma demonstração clara de preocupação com aquele que não tem e enxerga do outro lado esse tipo de ostentação. Ou seja, Renato Varoto, qual é a medida efetiva que se tem no sentido, por exemplo, de redução dos gastos? Porque a PEC 241 traz um recado também que diz mais ou menos o seguinte: o que nós temos, nós vamos continuar tendo. É mais ou menos por aí. O que nós gastamos, nós vamos impor alguns limites, nós vamos fazer alguns ajustes, mas os privilégios, o custo, o tamanho do peso disso tudo vai continuar. Vou te dar um dado. R$500 mil de Vou reais te dar um dado. Vou te dar um dado. No governo Dilma, a inflação no conjunto foi 48% e os gastos aumentaram 460%. Então, claro que não adianta. Professor Paia, porque eu não defendo o orçamento nem Dilma, não nem paga Lula, um aumento nem Temer, nem nada. de gastos desse tamanho. O que eu defendo, por isso que nós fomos para o fundo do poço. Tá vendo? Só que a Dilma já passou, professor. Agora vamos olhar para frente. O governo está tentando mudar. Agora vamos olhar para frente. O governo está tentando mudar. Tu não pode gastar no ano seguinte mais do que a inflação. Hermético, fosse sozinho no mundo. Só padecesse de coisas endógenas e não exógenas. Do Jornal Regional. Eu já... Ficaste atônito. Não. Atônito e surdo. Ouviu aqui uma gritaria bárbara. Eu acho bárbara. que a PEC, ela é necessária. Concordo. Mas vai esbarrar naquilo que o Guedes falou e que eu acrescento, a fiscalização. Sem gestão e sem fiscalização, não vai haver. E quanto ao governo Sartori, para mim, o maior erro dele foi ter sido candidato. Não, é não se explicar. Ele não dá nenhuma explicação à sociedade. Exatamente, debocha da sociedade. Quer dizer, cada um pense o que bem entender. E eu acho que o Estado tem a obrigação de explicar, olha, eu não estou pagando por isso, eu não estou... Agora, quando tu dá margem a que cada um dê a sua interpretação, tu vai ter as mais variadas e confusas interpretações. Esse, para mim, é o maior pecado do Sartori, que, a grosso modo, se poderia traduzir nessa expressão do Guedes, um deboche, né? Porque se eu não dou satisfação ao povo, eu estou debochando do povo. A função recomenda... É melhor receber aos poucos e não receber. O que é isso? Chega a ser uma piada. Linguagem ridícula. Aposto desse termo pode ser, mas é a verdade. Não pode ser a verdade. Mas aí... Não pode. Aí eu vou usar uma expressão trazida há poucos dias pelo Jandir Barreto. Professor Paio diz assim, ó, já eis trabalhei o saco com de o governo maldades. federal e passei 5 meses sem receber. É preferível comer pouquinho do que não comer nada. Pois é, mas não recebia. Plena ilegalidade. Não recebia. Ilegalidade. Mas se me pagasse... Ilegalidade. Ilegalidade. E a sua conformidade com isso depende o que é pouco para um e pouco para outro. Renato Varoto, um abraço. O pouco para quem ganha X é uma coisa, para quem ganha X é outra. Não, mas eu não ganhava. Eu era um professor na década de 60 que ganhava por hora dada no serviço público federal. Mas não se deve falar assim com as pessoas. Isso é o não diálogo, se deve falar assim com as pessoas. Na área privada, de maus gestores, maus gerentes e maus empregadores. Eu fiquei impressionado agora com a fala do professor Paio, porque é o seguinte,
Eu não sabia que ele tinha essa veia de maldade, viu? Não, maldade não. Se ele não tem dinheiro para pagar tudo de uma vez e vai pagando aos poucos, é o que ele pode fazer. E olha... Entendeu? Agora, a forma que ele explica isso é que é errada. Você disse, olha... então o senhor reconhece... Então, desrespeitosa. Mas o senhor reconhece que esse governo não respeita a população. E outra coisa... Não, eu acho que até... O indivíduo, uma economia em recesso... Não tem nada a ver comigo. Ninguém comprando. Não precisa ter. Nada a ver comigo. Uma economia, o senhor não fala só de governo que o senhor defende? Não. Bom. Não, eu falo mal de quem uma economia recessiva, ninguém comprando, todo mundo segurando seu dinheiro. E esta imbecilidade me aumenta o ICMS. Como solução. Aliás, quando foi anunciado o aumento do ICMS como forma de recuperação, foi dito, isto não vai funcionar. E não deu certo, não podia dar certo. Não, mas já havia sido alertado, isso aí não foi nem... Mas insistiu. Eu só não sei por que ele não fala 14 assim contra o ex-governo que deixou o Brasil na miséria. Porque nós temos de olhar para frente. Não, senhor, não deixou só fala funcionalismo nenhum. O senhor não é honesto Não deixou a segurança pública com seus salários fatiados. Olha o índice de criminalidade no Estado. Ficamos por aqui agora com o Jornal Regional. Agora, tá bem. Finalzinho. A Cineta tem seu momento de fama também, seu clean de fama. 14h05, Geraldo José no comando da Super Tarde. Voltaremos amanhã com o Jornal Regional. Mais uma vez aqui na Pelotense, a rádio que todo mundo ouve, com patrocínio de Expresso Embaixador, Sicredi, Unimed Pelotas, Netemulti, Café 35, Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, e Progressul, mirando novas soluções, assessoria técnica empresarial, especializada nas áreas contábil, tributária e jurídica. Tony Alves, um abraço, tchau, boa tarde.